Olá! Hoje a gente vai mergulhar num material fascinante, especialmente para quem curte boas histórias. É uma análise que vem do canal Narrador de RPG sobre um elemento que parece simples, mas é o coração de um universo inteiro: o sangue em Vampiro à Máscara. Exato. E a nossa missão aqui é desvendar como algo que à primeira vista é só um recurso, tipo a mana de um mago para usar poderes, pode ser na verdade o motor de todo o drama, sabe? Sim, do horror, da narrativa. Isso. A gente vai investigar as regras e as ideias por trás disso tudo. E o que eu acho mais interessante nesse material é como ele mostra que as melhores regras de um jogo não são só sobre o que um personagem pode fazer. Elas são sobre as escolhas difíceis que ele precisa fazer. Uhum. A fonte basicamente nos desafia a pensar. Como é que você transforma um número numa ficha de personagem, pontos de sangue, numa experiência que provoca angústia de verdade, tentação, essa sensação constante de perda da humanidade? Certo. Vamos começar por um ponto que, lendo a fonte, me fez perceber que eu mesma interpretei errado por anos. Qual? A ideia de que pontos de sangue não são litros de sangue. Parece óbvio, né? Mas não é. Não é mesmo. O material deixa claro que é uma abstração de potência, de qualidade. Exato. E essa distinção é a base de tudo. A fonte usa um exemplo perfeito. Pensa numa vaca. Ela tem dezenas de litros de sangue, muito mais que um humano. Sim, claro. Mas, para um vampiro, o sangue de um único humano é muito mais valioso, rende mais pontos. E o sangue de um vampiro ancião, então, é ainda mais potente. Ou seja, a mesma quantidade física de líquido pode ter valores de poder completamente diferentes. Exatamente. A mecânica do jogo já começa a construir uma hierarquia, sabe? Social e de poder a partir do ato mais básico de todos, que é se alimentar. E tem uma curiosidade na fonte que ilustra isso de um jeito absurdo. O Matusalém, aquele vampiro quase mitológico, ele pode ter 50 pontos de sangue na ficha. Eu sempre imaginei esse ser como uma espécie de saco de sangue ambulante, mas não é nada disso. De forma alguma. O corpo dele não tem mais volume de sangue que o de um mortal. Então como funciona? O sangue dele é que é incrivelmente concentrado. Poderoso. Uma única gota do sangue desse Matusalém pode ter o poder nutritivo equivalente ao de um humano inteiro. Isso muda tudo. Não é sobre quantidade, é sobre safra, sobre linhagem. O sangue vira quase um vinho raro, uma droga de grife. E isso permite que ele funcione como um elemento de status no cenário, muito além de ser só combustível. Ok, e é aqui que a coisa fica muito, muito interessante. A análise aponta para uma série de usos do sangue que são universais. Sim, qualquer vampiro pode fazer. Exato, não importa o clã, não importam as disciplinas. E que, muitas vezes, os jogadores simplesmente esquecem. E o primeiro é o mais básico e talvez o mais dramático de todos: despertar. É um detalhe genial. O material ressalta que todo vampiro, toda noite, gasta um ponto de sangue só para se levantar. É tipo um imposto de não-vida. Um imposto que ele tem que pagar para existir. Isso. E, narrativamente, as implicações são enormes. A fonte conecta isso direto ao torpor, aquele sono profundo que pode durar séculos. Um vampiro pode entrar em torpor não por ter sido ferido, mas simplesmente por ter ficado sem aquele último ponto de sangue para acordar. Isso é aterrorizante. A ideia de ficar presa no próprio corpo, talvez consciente, mas inerte por séculos, esperando que alguém derrame sangue na sua boca. Por um recurso mal administrado. Exatamente. A sobrevivência mais básica está atrelada a esse gerenciamento. E a partir daí, o sangue vira a ferramenta para interagir com o mundo. Outro poder universal é o aprimoramento físico. Qualquer vampiro pode queimar sangue para aumentar temporariamente seus atributos: força, destreza, vigor. E o exemplo que a fonte usa para isso é perfeito, mostra bem a dimensão dessa transformação. Pensa num personagem que não tem nada de combatente. Certo. O material sugere um malcaviano bibliotecário franzino, sabe? Com força 1, mal consegue carregar uma pilha de livros. Inofensivo. Parece inofensivo, mas aí, numa situação de desespero, ele começa a gastar pontos de sangue. Em segundos, aquele intelectual franzino pode atingir força 6. Que já é o nível de um atleta olímpico no auge. Sim,
Ele poderia, como o vídeo sugere, levantar uma motocicleta e arremessar contra um inimigo. A transformação é instantânea, é monstruosa. E se for uma questão de vida ou morte, ele pode ir ainda mais longe? Pode. A fonte diz que ele pode gastar quase todo o sangue que tem para chegar à força 10 por alguns instantes. Força 10 é... É força suficiente para arrancar a porta de um cofre de banco, abrir um buraco numa parede de concreto com os punhos. Isso muda toda a dinâmica do perigo. A pergunta deixa de ser meu personagem é forte e passa a ser quão desesperado ele tá para sobreviver, a ponto de se tornar esse monstro e pagar o preço depois. É um pacto faustiano a cada turno de combate. E o preço é a fome que vem depois, que o deixa vulnerável. É um ciclo. E outros usos universais seguem essa mesma lógica. A cura, por exemplo. Sim, um vampiro gasta sangue para regenerar ferimentos. Mas a eficiência disso, quantos pontos de vida ele cura por ponto de sangue, depende da geração dele. Ah, claro. Um ancião se cura muito mais rápido que um néfito, reforçando de novo a ideia de que os mais velhos são simplesmente melhores. E tem um uso que é mais sutil, mas que eu acho uma ferramenta de sobrevivência incrível. A aparência humana. O Blush of Life. Isso. Gastando um ponto de sangue, o vampiro simula a vida por uma semana. A pele ganha cor, um coração fantasma começa a bater. O que para um vampiro do clã Nosferatu, por exemplo, que é amaldiçoado com uma aparência monstruosa, essa habilidade É a diferença entre conseguir interagir com o mundo mortal e ser caçada com tochas e ancinhos. Com certeza. E o que é fascinante aqui é como o sangue transborda do corpo do vampiro e vira uma ferramenta de influência no mundo. A fonte aborda um ponto crucial: a criação de carniçais. Isso. A ideia de dar o seu sangue para o mortal beber, E isso não só o torna mais forte, mais resistente, como o prende ao vampiro através de um laço sobrenatural. Uma espécie de lealdade e amor forçados quimicamente. E a fonte sugere uma tática de jogo que é, ao mesmo tempo, genial e terrível. a tática da bucha de canhão. Exato. O material imagina um cenário onde os jogadores estão sendo caçados. Precisam de uma distração. Eles poderiam ir a um bar, alimentar um grupo de mortais aleatórios com o seu sangue. E, de repente, eles têm um mini exército de super-humanos descartáveis para lutar por eles e ganhar tempo. Mas aí vem a genialidade do sistema, que a fonte faz questão de ressaltar. As consequências. Exato. Isso não é um ato sem consequências. Mecanicamente, tratar mortais como ferramentas, como objetos, corrói a estatística de humanidade do personagem. Cada vez que você faz isso, você se aproxima mais da besta interior. A regra não te proíbe de fazer, mas ela te pergunta: vale a pena sacrificar um pedaço da sua alma para salvar sua pele essa noite? É uma escolha ética com um custo tangível na ficha. E essa conexão com a besta nos leva à regra mais perigosa de todas, que o material destaca como o coração do horror pessoal do jogo. A relação entre a fome e o autocontrole. Que é brutal. A regra diz que um vampiro nunca pode rolar uma quantidade de dados para resistir ao impulso Medo, fome, qualquer coisa. que seja maior do que os seus pontos de sangue Ou atuais. seja, quanto mais faminto, mais fraca a sua força de vontade. Sua capacidade de se manter racional, humano, literalmente se esvai junto com o sangue. O vídeo narra um exemplo prático disso que é fantástico. Imagine um grupo que acaba de sair de uma luta difícil. Certo, gastaram muito sangue. Para se fortalecer, para se curar, a adrenalina baixa, eles estão sozinhos numa sala com os corpos dos inimigos no chão. O cheiro de sangue está no ar. Um dos personagens está com apenas 2 pontos de sangue restantes. O narrador pede um teste de autocontrole para resistir ao frenesi da fome. Com tão pouco sangue, a parada de dados dele é minúscula. Ele falha. E ele não necessariamente ataca os amigos. A fonte descreve que ele se joga sobre os corpos dos inimigos caídos e começa a se alimentar de forma selvagem, animalesca. Talvez até cometendo diablerie. O ato de consumir a alma de outro vampiro junto com o sangue. Exatamente. O que era uma vitória tática se transforma, na mesma hora, numa derrota moral, num ponto de virada aterrorizante para aquele personagem. E tudo porque a gestão de um recurso numérico virou o gatilho para o drama. Perfeito. A fome deixa de ser uma inconveniência para se tornar uma ameaça constante à identidade do personagem. E para saciar essa fome, vem a caçada.
O material detalha as duas formas de lidar com isso no jogo. A interpretativa, onde os jogadores descrevem a cena, a sedução, a emboscada. E a mecânica, que eu achei brilhante como a fonte a descreve. Também achei. É um teste de dados, claro, mas uma falha no teste não significa você não achou ninguém. Isso seria anticlimático. Totalmente. Uma falha significa uma complicação. Você consegue se alimentar, mas algo dá errado. Sim, o ex-namorado ciumento da vítima aparece no meio. Alguém do outro lado da rua filma a cena com o celular. A falha não interrompe a história. Ela cria uma nova história, um novo problema. E o material ainda adiciona uma camada de horror psicológico a isso com o conceito de vitae. Sim, a ideia de que o sangue não é só um líquido. Ele carrega a essência vital, os resquícios da vítima. E ao beber o sangue, O vampiro pode ser assombrado por ecos de memórias e sentimentos que não são seus. isso é profundamente perturbador. A fonte dá o exemplo de um vampiro que, depois de se alimentar de um homem, começa a sentir uma saudade imensa da filha daquela vítima. Uma criança que ele nunca viu. Exato, cada refeição vira um ato de absorver um fantasma. Você não tá só matando alguém, tá roubando fragmentos da vida daquela pessoa que agora vivem dentro de você como um eco. Isso eleva a alimentação de um simples pit stop para um ato sombrio com consequências emocionais duradouras. Sabe, essa nossa conversa toda sobre como as regras forçam um pensamento estratégico, um gerenciamento de recursos complexo, enquanto se navega por dilemas éticos. Isso me faz pensar no perfil de quem se envolve com esse tipo de hobby. Uhum. Geralmente é um público mais criativo e inteligente, que gosta de mergulhar em sistemas e desvendar narrativas. Concordo plenamente. É um perfil que exige raciocínio lógico, interpretação de texto, planejamento a longo prazo. É uma capacidade de foco e dedicação impressionante. Sim, De realmente se comprometer a dominar um sistema complexo para extrair o máximo dele, seja para contar uma história ou para otimizar uma estratégia. exato. E esse tipo de habilidade, essa mentalidade, combina muito com o desafio de estudar para provas e concursos de alto nível. Faz todo sentido. Seja vestibular, concurso público, concursos militares, OAB e até residência médica. É o mesmo tipo de imersão, disciplina e domínio de um sistema complexo que é necessário para ter sucesso. Se esse é o seu caso, se você é estudante e está se preparando para um desses desafios, entra agora em medicoub.com.br, baixe o aplicativo e aproveita o maior banco de questões do Brasil. Lá tem provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas por especialistas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para você revisar onde e quando quiser. É a ferramenta perfeita para quem já tem essa mentalidade de dominar sistemas. Muito bom. Bom, voltando à nossa análise. O material do narrador de RPG encerra com uma ideia que vira todo o jogo de cabeça para baixo. Sim. E se o sangue não for apenas um meio para um fim, como poder, sobrevivência ou política, mas o próprio fim? Essa é uma mudança de paradigma fantástica para se pensar uma crônica. O material sugere que antes de toda a política da Camarilla, antes das tramas do Sabá, a busca primária, fundamental, a obsessão de todo vampiro é por sangue. Uhum. E essa busca, por si só, pode ser o motor de conflitos épicos. A fonte dá exemplos excelentes. Imagine dois anciões poderosíssimos, com séculos de idade, disputando não por território ou influência política. Mas pelo direito de se alimentar de um único mortal. Exato. Um mortal cujo sangue é considerado uma iguaria. Talvez por ter uma herança mística, aquele mortal se torna o recurso mais valioso da cidade. Ou, numa escala maior, facções inteiras de vampiros guerreando pelo controle de um bairro. Não por causa dos imóveis ou do crime organizado. Mas porque os mortais que vivem ali são considerados mais saudáveis, com um sangue mais puro e potente. Áreas da cidade seriam classificadas pela qualidade de rebanho. Isso transforma o sangue no bem mais valioso e fundamental do mundo deles. Deixa de ser só comida. Vira um vinho de uma safra rara,
Um símbolo de status, uma droga viciante e uma necessidade absoluta, tudo ao mesmo tempo. O poder mais básico não viria de ter dinheiro ou influência, mas de controlar as melhores fontes de sangue. Um vampiro poderia ostentar não com um carro de luxo, mas Servindo aos seus convidados o sangue de um atleta olímpico, enquanto ele mesmo se delícia com o de um poeta melancólico, discutindo as nuances do sabor de cada um. Então, o que tudo isso significa, no final das contas? A análise que a fonte nos proporcionou mostra que, em Vampiro à Máscara, o sangue foi deliberadamente projetado para ser o coração pulsante de toda a experiência. Não é só uma barra de energia. De jeito nenhum. É a fonte do poder, da tentação, do perigo e, o mais importante, o principal motor do horror e do drama pessoal de cada personagem. Cada ponto gasto ou recuperado é potencialmente o início de uma nova história. E a fonte nos deixa com um pensamento final para refletir, que transcende o jogo. A ideia de que o sangue pode ser o principal motor de conflito. Isso nos leva a uma pergunta mais ampla. Qual? Em qualquer sistema, seja num jogo ou na sociedade, quando a necessidade mais básica para a sobrevivência também se torna o maior símbolo de status, a mais potente moeda de troca e a fonte do maior prazer, que tipo de mundo isso cria? E mais importante, o que isso nos diz sobre a verdadeira natureza do poder e do desejo?